Olá, caríssimos internautas, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o Padre José Neto de França, sou escritor, sou poeta, sou compositor também e quero falar um pouquinho com vocês nesta noite sobre a questão da paranormalidade. Eu tinha feito 2 vídeos e já tinha postado aqui no meu canal, mas achei por prudência, em função do tema que é bem polêmico, retirá-los e gravar esse outro vídeo, assim, conversando de uma forma mais geral, mais geral. A paranormalidade é algo bem interessante e, ao mesmo tempo, assim, excepcional. É interessante porque desperta a curiosidade, excepcional porque é algo que só quem viveu uma experiência sabe o que significa cada uma delas, cada uma delas. São fenômenos assim que estão além daquilo que é considerado padrão, que é considerado normal numa pessoa, embora, do meu ponto de vista, todas as pessoas têm um certo grau de paranormalidade, umas mais e outras menos. Em mim, a paranormalidade ela é muito forte e já foi algo que eu herdei dos meus pais, dos meus avós, da minha família de 11, 4, incluindo meu pai, são bem fortes mesmo, bem fortes. E essas experiências, elas marcam bastante, marcam profundamente a vida da gente, principalmente no início, quando nós não temos respostas, assim, que possam ser mais convincentes. Na infância, por exemplo, a minha começou por volta de 5, 6 anos, que eu me lembre. Foi uma experiência muito forte que eu, assim, se eu fosse contar, eu sabia detalhes, assim, como se tivesse acabado de acontecer, tal a importância que foi na minha vida. E de lá para cá aconteceram muitas outras ao longo do tempo, umas muito fortes, outras mais simplificadas, mas todas elas significativas dentro do meu perfil de pessoa. Muita gente tem aquela cisma de conversar. Eu pensei um bem antes de conversar com vocês sobre isso, mas não quer dizer que a gente não possa expor alguma coisa sobre esse tema. Eu, quando tinha 5, 6 anos, quando começou, eu tinha muito medo, claro, não tinha respostas, meus pais não sabiam me dar as respostas que eu queria, eu tive que correr atrás dessas respostas ao longo do tempo, ao longo do tempo. Então aquilo me machucou muitas vezes no sentido da dificuldade que eu tinha de entender. Então eu sofri bastante e eu só comecei assim, a lidar com essa situação a partir do momento que eu descobri que quem me dominava era o medo. Isso vale tanto para questões paranormais como questões também da naturalidade da vida. Então, o medo é quem te domina. Na verdade, o seu maior adversário não são as coisas que acontecem, sejam normais, sejam paranormais, mas o seu maior adversário é você mesmo. Então, o meu maior adversário sou eu mesmo. Quem eu tenho que vencer sou eu mesmo. Então, isso foi um ponto que eu tive que me acostumar. Outro ponto que me ajudou bastante, e tem me ajudado até hoje, foi quando eu comecei a ver essa questão da paranormalidade não mais como um problema, mas como um dom que eu recebi de Deus. Então, a partir do momento que eu comecei a ver dessa forma, então o sofrimento diminuiu. Eu posso até tomar um susto bem grande no início de uma experiência, mas imediatamente eu me recomponho. É como se você tivesse, por exemplo, num lugar e de repente soltasse uma bomba e você não visse, aquela bomba foi colocada ali. Então, quando ela explode, você toma aquele susto, mas depois você se recompõe. Então, é mais ou menos assim. E outra coisa que eu acho interessante, que eu observei ao longo do tempo, porque eu, assim, eu observei, como foi que eu observei? Porque eu resolvi anotar, eu tenho tudo anotado, desde as primeiras experiências que eu me lembrei, e ainda me lembro, e depois de um certo tempo para cá, quando acontece uma experiência, eu já anoto tudo direitinho para não esquecer. Por que eu faço isso? Porque eu descobri que, em meio a essas experiências, algumas delas são como peças de um quebra-cabeça. Então, uma aqui, outra amanhã, outra uma semana depois, uma depois, alguns anos, depois, de repente, acontece alguma coisa na tua vida que você percebe
que algumas daquelas peças se encaixam como um quebra-cabeça. Foi, por exemplo, a morte de meu pai. A primeira experiência que eu tive, que ligou a questão da morte, foi em São Paulo, em abril de 1982, quando eu residia lá. Então, essa foi a primeira peça. Foram acontecendo outras ao longo do tempo, se eu não me engano, 1985, depois, algumas já depois de 1995 aconteceram outras, e até da véspera da morte dele, aliás, na antevéspera, na véspera, e depois no dia da morte e também no dia do funeral dele. Então, eu juntei essas peças, encaixou exatamente questão de dia do mês, questão do ano, questão da idade dele, outras coisas mais. Então, isso não vem ao caso agora. Uma outra coisa interessante que eu notei é que em algumas experiências elas diz respeito a questões da gente e a questões de outras pessoas. Por exemplo, eu evitei uma vez um suicídio em Guarulhos de uma senhora chamada Dona Anita. Ela tinha 48 anos na época, foi no tempo que eu já era padre e morava na cidade de Cacimbinhas. Eu era padre lá daquela cidade, daquele município e de outro município próximo chamado Minador do Negrão. Então, a partir de uma experiência dessa, eu entrei em contato com essa pessoa, falei com ela, e ela até, na primeira vez que eu falei com ela, pensou que eu fizesse parte do CVV, que é uma ONG chamada Centro de Valorização da Vida, que às vezes as pessoas, quando estão angustiadas, ligam para lá. Então, eu consegui evitar esses suicídios e outras coisas mais. Então, isso é a paranormalidade na vida da gente. Eu vou deixar aí embaixo, nos comentários, o meu e-mail, e vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou mesmo pelo Facebook. Padre José Neto de França também no Facebook, eu tenho um perfil lá. Então, vocês podem entrar em contato comigo e se tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa sobre isso, eu falo com vocês. Então, esse é um vídeo único, não será mais uma série, mas um vídeo único, onde eu abro espaço para que vocês possam entrar em contato comigo, para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da paranormalidade. Muito obrigado.